Boa noite a todos, estamos iniciando nossa aula hoje, 14 de 5 de 2021, estaremos falando, dando início sobre os crimes contra o patrimônio, né? E o primeiro deles é o furto, né? E aí nós vamos falando, o fundamento desse furto está onde? Está lá na Constituição Federal, no artigo 5º do caput da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros, isso aqui vocês sabem que o Glauco falou muito bem, residente no país, a inviolabilidade ao direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e o quê? A propriedade. Esse direito à propriedade, ele é o quê? Inviolável. Inviolável por quê? Está nos rol de onde? Qual os rol? Quem falaria para mim? Lenita, você acabou de entrar aí, deu boa noite, então eu já te pergunto. Onde está o rol dessa propriedade inviolável? Né? Está onde? No rol de quê? Sabe me dizer? Não vai responder, né? Está lá no rol dos direitos fundamentais, né, do ser humano e também que legitima essa incriminação trazida aí por quem? Pelos nossos legisladores. Ó, se a minha internet falhar, não é a minha não, a minha internet agora, não estou me gabando, não é do meu feitio isso e nem tenho interesse por isso e não estou fazendo... a minha internet é 200 mega agora eu coloquei, tá? Que eu me arretei ontem com a internet, não tive como dar aula na quarta-feira, que falhou, coloquei 400 mega para fuder logo esse negócio agora, tá? E aí o Código Penal lá de 1890, né, se referia aos crimes de propriedade, aos crimes contra a propriedade. Aí o Código Penal de 1940, a Lei 28.028, o Decreto-Lei 2848 de 1940, trouxe nos rol dos crimes contra o patrimônio, que vai lá do artigo 155 ao 180 do Código Penal. Essa propriedade é regulada, a propriedade basicamente é regulada lá pela doutora Genilza, né, que ela está passando para vocês, e a doutora Celeste, né? Esse rol aí que traz sobre propriedade, que é o direito civil, né, que significa o domínio pleno ou limitado sobre as coisas, esses direitos reais, tá? E aí o conceito de patrimônio é o quê? É esse complexo de bens ou de interesses de valor econômico em relação à pertinência com uma pessoa. A aula sobre roubo eu vou protocolar. Marlene, hoje se você quiser vir com as perguntas, pode vir. Você estava fazendo pergunta na outra aula, mas você estava perguntando com um emprego de arma, sem emprego de arma, de brinquedo, essas coisas aí, tá? E aí hoje nós estamos afiados aqui para falar, porque ela já era para essa aula ter sido posta agora à tarde. Só que ocorreu um episódio, um cara foi preso, e eu acabei não dando tempo de fazer a aula, acabei o tempo passando aí, porque eu nunca vi tanto crime na minha vida, tá? É um atrás do outro. E tá aumentando os crimes contra a honra, tá? Não sei se é porque eu dei aula, o pessoal começou a procurar os crimes contra a honra de uma forma avassaladora. Só hoje na delegacia eu fui 4 vezes hoje dos crimes contra a honra. Então isso é ótimo, né? Para nós que somos advogados, né? E não sei se é porque da pandemia, um falando mal da vida do outro, né? Então vamos lá. E aí, os crimes contra o patrimônio, eles podem ser definidos como espécie ilícito, é algo nesse contexto que ofende ou expõe a perigo de lesão qualquer bem, interesse ou direito economicamente relevante ao privado aí nesse contexto. O critério legislativo contra esses crimes contra o patrimônio, o tratamento disso aí não exclui a proteção dos bens jurídicos, né? E outros bens também aí, né, que nós temos visto, como a liberdade, que não são bens patrimoniais. Né? Quanto lá, qual o artigo 157, parágrafo 3º, que é o quê? Esse 157, parágrafo 3º, é extorsão mediante sequestro lá, a restrição dessa liberdade, o sequestro relâmpago, o latrocínio, né, o 153, parágrafo 3º, ele tá... E aí nós, quando formos estudar lá, já vou dar uma palhinha aqui, sobre o artigo 157, parágrafo 3º, ele está no rol, porque ele tem duas vertentes aqui. Qual? É um crime contra o patrimônio e um crime contra o homicídio, um crime contra a vida. Ele poderia estar dos nos crimes contra a vida, mas o legislador, por questões de política criminal, nesse contexto, deixaram lá no rol dos crimes contra a vida, né? E aí ele está lá
e nós temos que aceitar, pronto, estudar e acabou o problema. E aí o sequestro relâmpago, do artigo 158, parágrafo 3º, aí nós vamos estudar na próxima aula. Vamos falar sobre o artigo 157, 158 e 159 e acabar com esse rol, que são os principais. Depois nós vamos passar para outros mais à frente, até chegar lá nos dois pior, que eu acho o crime pior que tem para mim. Não tem, se nesse contexto de dizer igual os cristãos falam, né? Os crentes, que não tem pecadinho nem pecadão, mas um dos crimes que fode a cachola, eu acho é o 213 e o 217. O 213, que é o estupro, e o 217, que é o estupro de vulnerável, né? Nesse contexto aí. Então, mas num contexto geral, tudo é crime, tudo vem para foder a vida do cidadão, né? Que, desde que eles cumprem esses preceitos legais. Nessa forma formal, lembram quando eu perguntei para o senhor, traga um conceito aí para mim de crime formal. Todo mundo dançou, né? E aí, por quê? É o que contraria a lei. Só era isso, essa palavrinha assim, contraria a lei, né? Sai até com ar de prazer, né? Então, mas vocês erraram e o pessoal desse outro período também se ferraram novamente, que agora eu diferenciei. Perguntei para eles lá, cite o conceito, em poucas palavras, cite o conceito formal e material. Aí eu botei no toco. O formal é que contraria a lei e esse material é que contraria o quê? Os bens jurídicos tutelados. Coisinha simples, mas dançaram também. Não conseguiram acertar. Então, considera-se patrimônio os delitos quando o interesse de quem? Esse interesse é predominantemente patrimonial. O peculato, a corrupção passiva, ofende o patrimônio e não está nestas classes aqui incluídas. Por quê? Por questões de política criminal. Eu vi, Maila, que você mandou mensagem no celular e aqui o professor tem que ser polivalente. E ao mesmo tempo olhar no celular, olhar no chat, e aí eu dou preferência para o chat. E falar aqui na câmera aqui para vocês, né, com coisa que está falando para o além. Né? Furto, artigo 155 do Código Penal, diz o quê, né? A lei penal tutela essa propriedade e essa posse. Essa detenção isoladamente não é protegida pelo artigo 155, pois não produz qualquer efeito jurídico. Não se transmite em relação aos intervivos e causa morte nesse contexto, tá? O patrimônio, ele se torna esse bem jurídico indisponível, o consentimento do ofendido antes ou durante essa subtração torna o fato atípico. Se a pessoa consentiu que eu saio, eu chego em casa, tem alguém assaltando a minha casa aqui, levando o televisor, quando eu falo, falando. Ou eu fico silente e deixo o camarada levar, ou eu dou uma bordoada na cabeça dele, né? E não permito que ele leve. Ele vai responder por furto e eu vou responder por um outro crime, se caso eu agir com excesso, tá bom? O objeto material é o quê? Essa coisa alheia móvel que suporta essa condição criminosa. O crime será de sequestro, se a extorsão mediante sequestro, né? Se esse ser humano não pode ser furtado, pois não é coisa, e se o ser humano ele se torna, ele acaba sendo furtado, vai ser a extorsão mediante sequestro que houve agora em Mirante da Serra ou subtração de incapazes, né? Do artigo 249. É possível o furto de partes do corpo humano, tal como se dá essa subtração, cabelos, os dentes, com o intuito de quê? De lucro, dinheiro, money, cascalho. Ora, para vocês verem, vou dar um parênteses aqui, eu vi aqui no meu outro material, observação. Antes de eu dar continuidade, vou dar um exemplo para vocês de um mal profissional que só fode a cachola do cliente dele, né? Por que eu tô falando isso? Não que eu tô contando papo, que o senhor seja melhor não sou, senão eu tava lá no Datena, né? Foi o seguinte, lembra do caso de Mirante da Serra, né? Que o cara matou o outro lá dentro do Mirante? Eu creio que lembram, todos lembram. Aí aconteceu o seguinte, eles foram me contratar, o advogado, ele tem que ser expert nessa seara aqui, ó. Pode, né? Pensar rápido. O que aconteceu? Me falaram que vocês estão me ouvindo, né? Tá cheio de gente mandando mensagem no WhatsApp aí, eu não tô tendo tempo de olhar. Estão me ouvindo? Tá. E aí, eu falei,
não quiseram contratar um cara de nome, né? Meu nome é Odair José da Silva, pensa que eu sou cantor quando fala desse nome, outros pensam que eu sou, o nome Silva não tem potência, então, se contratar o Odair para quê, né? Mas aí, o advogado, com renome, nome potente, né? Foi e comeu barriga em algumas coisas. Duas delas, o cliente foi preso posterior, apresentou e ele foi preso posterior. Né? Que tristeza. Aí, também depois de apresentado, não entregou a arma do crime, disse que não sabe onde está a arma do crime. Olha que falha. Porque você faz jogada com a polícia, você joga. É um jogo de dominó depois, é um jogo xadrez. E aí, não entregou a arma. Olha só, a arma caracterizaria o quê? Se o revólver, se esse revólver tem seis, ele tem acoplado, se ele tem seis, ele consegue acoplar 6 munição nele, ele deu 2 tiros, vai ter 2 munição lá deflagrada, você tem que deixar, né? Por quê? Você vai, quando você for em juízo, você vai falar: o meu cliente, excelências, tinha a possibilidade de executar, embora ele executou, né? Mas sobrou munição, sobraram 4 munições. Não era a intenção dele matar. Isso foi um acidente. Ele não tem técnica de arma. Entendeu agora o macete? Outra coisa, né? Se foi aluno meu, quando for pro fight, ligue para um cara mais experiente para te ajudar, para te dar o apoio moral. Aí cometeu outra gafe, deixou que a mídia saísse. A mídia colocou uma qualificadora desse tamanho, ó, desse tamanho no rabo do cliente, porque ela saiu lá no jornal bem assim, que o cliente, houve uma discussão, ele falou, olha só, falou na delegacia, em seu depoimento, que houve uma discussão banal. Isso é o quê? Isso é o quê? Me respondam. Quem responder primeiro vai ganhar? Quem responder primeiro vai ganhar? Parabéns. Fútil. Beleza, Daniela? Parabéns. Parabéns. É motivo fútil. Você entendeu? O Ministério Público de Ouro Preto, ele tá ligado na mídia, ó. Aqui, ó, travado na mídia. E aí deixou sair. Quando vinha a denúncia de lá para cá, vai vir motivo fútil, recurso que impossibilitou a defesa da vítima, 2 qualificadoras. Outro detalhe. O advogado, ele blinda a mídia. Blinda! De que forma? Paga, porra! Paga! Vai lá e paga, compra o jornalista, mas não deixa sair. Você entendeu? Isso onde você aprende isso aqui? Só aqui, igual daí. Você entendeu? Nesse contexto, o que eu estou querendo dizer? Se você encara a seara criminal, é dessa forma que você tem que trabalhar. Ou você não vai fazer nem pro sal. Você entendeu? Hoje o júri tá tudo tarimbado. Marluce participa de júri. Marluce é uma enciclopédia. Pega uma mulher dessa no júri. Você entendeu? Pega a Marluce lá no júri. Ó, é fumo, porra. Você entendeu? Então, é isso que eu tô dizendo. E aí não só tem Marluce, tem outros funcionários públicos. Marluce, na sua experiência de funcionária pública, na sua experiência de vida, na sua experiência agora como acadêmica, é um fumo desgraçado pro cara. E aí, professor, oi. Sem contar que dependendo da ênfase que a mídia dá, o jurista, para quem vai julgar, se torna maior, né? Porque tem que dar uma satisfação para a sociedade, né? Uma pena à altura, né? Com certeza. Se eu fosse o promotor de justiça, eu ia massacrar o advogado, eu já ia lá com toda a papelada na mão e ia falar: ó, excelências, eu só gostaria, excelência, que pudesse publicar aqui no telão a matéria vinculada na internet agora, lá na cidade de Miranda da Serra. Isso mata. Agora, outro lado.
Olha só, se eu fizesse parte da assistência de acusação, primeira coisa que eu falava para a família, vamos contratar um jornalista para uma semana antes nós fuder o cara, o executor. É vinculando aquilo ali, ó, chegando lá na casa, falando com o William Soares, vai a julgamento nesse final de semana, nessa próxima semana agora, no dia 30, o executor do pecuarista, tal. Você entendeu? É você martelar, você condenar, você faz os dois lados. E as pessoas não sabem disso. Então, esse foi um freelance aí dessa questão, e a questão de network também, que o advogado tem que saber fazer. Se não fizer, dança e dança feio. E dança sem música ainda. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, nesse contexto aí, né, que alguém vai falar alguma coisa, tá? A Natália eu vi riscando por aí. Vai vir, Natália? Venha. Venha pra cima de mim, que hoje eu tô fresquinho. Eita, vamos lá. Fala, Natália, diga. Brincadeira, tá? Observa, senhores, que o seguinte, essa subtração de órgãos vitais do corpo humano, ela pode configurar duas coisas. Ela pode configurar tanto a lesão corporal grave, a gravíssima, e também o homicídio consumado ou tentado. Ô Rubens, como é que você tá? Tudo bem? Tava sentindo sua falta, tá? Não é puxação de saco, não, mas o Rubens, eu fui em determinado local aí, e o Rubens falou bem de mim lá, que falou, rapaz, tem um cara aqui que é seu fã, hein? Falei, ó, vou dar autógrafo pra ele. Brincadeira. Então, é possível a subtração desses instrumentos ligados ao corpo humano. Como? Exemplo, olhos de vidro, perucas, dentadura, prótese mecânica, orelhas de borracha. Eu fiquei imaginando o cara furtar uma dentadura, né? Ou ela deve estar recheada de ouro ou nada, né? Só pode. Ô, professor. Oi. Às vezes o cara tem algum fetiche, só pode, né, também. Pra ficar com aquele negócio na mão assim... ou também uma orelhinha diferente, fazer um pouco, né? Então, mas assim, o direito penal nós temos que abarcar tudo para tentar trazer aqui. O cadáver, quando destituído de valor econômico, não se encaixa nesse conceito de coisa alheia. Que cadáver que é esse que não é destituído? Por exemplo, ele vai ingressar lá no rol das coisas fora do comércio, né? Reposa sobre princípios éticos, religiosos, sanitários, de ordem pública, determinados também aí pelo esse ordenamento jurídico. A coisa deve ser alheia, a palavra alheia é um elemento normativo do tipo, é a compreensão, essa compreensão ela vai reclamar sobre esse juízo de valor, sobre essa índole jurídica que relaciona o quê? A propriedade dessa coisa. E essa coisa alheia, essa coisa que não pertence àquele que pratica essa subtração. Então, não há furto, mas sim o quê? Um crime impossível. Então o advogado tem que se abastecer, tanto o defensor, e quanto quando ele tiver na sua carreira jurídica ali, né? Um aluno esses dias, não vou falar o nome, né? O Gilvan me mandou mensagem procurando saber da magistratura. Eu achei assim, brilhante a pergunta dele, né? Porque ele está pensando lá na frente, no mais alto dos escalão, que é aí a magistratura. Mas é isso que tem que olhar para os horizontes, né? E aí eu falei para ele como se faz para chegar lá. Não há furto também quando se tratar de coisas que nunca tiveram dono, tá? Como estabelece o artigo 1263. E uma coisa aqui fantástica que eu vejo às vezes, né, o meu pai, por exemplo, ele fala, nossa, rapaz, o cara achou uma mala de dinheiro e entregou, né? O cara é muito honesto, né? Ele falando, meu pai tá com 81 anos. Ele não fez mais do que a obrigação dele. Aquele dinheiro tem dono. Aquele dinheiro não é coisa achada, né? Diz que coisa achei não tem dono. Tem um adágio popular, um provérbio, sei lá, um ditado popular que diz, né? E isso não vai valer aqui para nós do direito penal, tá? Todos esses objetos do morto pertencem a quem? Nós já falamos. Pertence a quem, Daniela? Você já está vindo aí? Ou a Marilza quiser responder também? Pertence a quem os objetos desse morto? Nós já vimos isso aqui. Não nessa aula referente a furto, né? Que está sendo agora. A quem? É achado, né? Roubado. Olha que coisa magnífica.
Aos herdeiros, pessoal, aos herdeiros, porque o morto não fala, morto não responde, morto tá morto, então morto não tem que reclamar, morto não reclama, morto não sente dor, morto tá morto e morto, né? Então, a observação, ela se justifica pelo esse princípio da consumação dessa subsidiariedade, né? E aí nós vamos vendo que, a propósito, que o desvio desse, ou represamento de água ou de minérios aí, né? De águas alheias, configura o crime de usurpação, também, lá do artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal. Então, tudo a pessoa tem que tomar um maior cuidado, que certa época aqui, descendo aqui vai para Caerde aqui pelo 37, um sitiante foi lá com a pá carregadeira, um maquinário, e desviou a curva do rio ali. Então, se configura crime, além do ambiental também, né? É possível furto de coisas que estejam fora do comércio, desde que tenha dono, como os bens públicos, tá bem? Quando a coisa é perdida, artigo 169 aqui, ó. Meus filhos às vezes acham uma coisa e falam, tem dono, cala a boca, entrega. Ah, pai, eu achei. Não tem coisa achada, porra. Cala a boca, artigo 169, parágrafo 1, inciso 2 do Código Penal, né? E aí, essa apropriação de coisa achada também, tem que tomar o maior cuidado. Uma coisa, né, somente pode ser classificada como perdida quando ela se situa em local público ou de uso público. E aí, né, tá lá na frente do Banco do Brasil, você vê a carteira do cara cair, aquilo é público. Tá lá em local público, uma praça pública, né? É público. Não, pô, isso é descaradice da sua parte, você pegar a carteira do cara, né? É ser vergonhice. Eu vi um vídeo esses dias, o cara caía a carteira e ele ia lá e passava a mãozeta, né? E aí o cara voltava. E aí os semoventes e os animais gerais, né? Quando tiverem proprietário, pode ser objeto material de furto. A propósito, nós vimos essa semana, que saiu na internet aí, né? Professor, trata-se de crime a prazo, haja vista, que tem 15 dias para consumar as autoridades. É um crime a prazo nesse contexto de classificação doutrinária, né? A Daniela trouxe aí um argumento para solidificar e dar uma robustez no que nós estamos falando, né? Quanto a essa classificação doutrinária, é um crime a prazo, tá bom? E nesse contexto, o crime qual? O artigo 168. Você tem 15 dias para ir lá entregar o objeto. Não entregou, fumo no pinhão, né? Tá, beleza. E aí, esse animal, a propósito de exigir alguma vantagem, alguém que vai lá e furta exigindo vantagem, para restituir, o crime será de extorsão, tá? Eu acho o animal, e aí as pessoas acham isso bonito, né? Mau caratismo do caralho, e o cara quer que ainda cobrar uma quantia, né? Ele tem que fazer o quê? Devolver tudo e não querer aceitar nada. Só porque achou uma carteira. Uma vez eu achei a carteira com R$580 dentro. Eu olhei de quem era, né? A mão coçou para falar, eita, dá pra tomar um sorvete legal aqui. Mas eu falei, tem que devolver. Sou cristão, creio no Deus verdadeiro. Então, não por isso, mas isso é questão, quem fala sobre isso? Aristóteles, porra. Aristóteles fala, se eu estudo tudo sobre Aristóteles, eu já vejo que eu tenho que ser honesto. Não precisa ninguém falar nada, né? É só ler aquele livro lá, eu sei que vocês gostam muito de ler, leia Ética a Nicômanos. É top da galáxia, tá? Essa parte da filosofia, né? É possível a subtração também de extração clandestina de pedras preciosas. Aí vai responder lá dos crimes ambientais, artigo 44 e 55A, né? Tá nesse contexto. A subtração também de sêmen também é considerada furto, tá? Uma vez que se constitui em regra energia genética, tá? Exemplificadamente, há crime quando alguém introduz uma égua em um pasto alheio ali com o fim de se fecundar pelo cavalo de raça lá do vizinho. Então, se o homem faz, é adultério, né? Nesse contexto, o homem casado faz, é adultério. Se o jovem faz essa subtração de sêmen, é fornicação. E se faz com um animal, vai se tornar o quê? Vai se tornar furto. Beleza?
Furto de insignificância, né? O princípio da insignificância surgiu no direito romano, no campo civil, né? Já vimos tudo isso aí, na década de 70, e foi incorporado no Brasil, né, no direito penal, por quem? Nada mais do que menos de Klaus Roxin. Esse camarada trouxe esse princípio, ele não tem uma previsão legal no Brasil, e aí a jurisprudência traz. Por que essa subtração de quê? Nós poderíamos ver, eu até falei na outra aula, a subtração de um cadastro de tênis, a subtração de uma folha de papel em branco de uma agência bancária, e é o que é uma causas de exclusão, é o reconhecimento que depende de de alguns requisitos, né? De ordem subjetiva e também de ordem objetiva. Quando eu estudava para a OAB, isso era desgraça para o estudante, porque nós pensávamos que isso ia cair. É o que? Essa mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica. Por isso que eu falei 4, que eu acabei gravando esse trem, né? Que eu ficava com medo desse diabo cair na prova e não conseguia responder. E aí os requisitos subjetivos, né? Os objetivos, mínima ofensividade dessa conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e também inexpressividade dessa lesão jurídica. E aí os requisitos objetivos diz respeito às condições do agente, da vítima ali, né? Também de quem você está furtando, incluindo a sua situação econômica, esse valor sentimental desse bem e também das circunstâncias e desse resultado, tá beleza? Quanto ao furto de objeto de estimação, duas situações relevantes trazem aí pela doutrina. A primeira delas é amplamente majoritária, que essas coisas de valor afetivo também compõem o patrimônio da pessoa. Exemplo, o furto na subtração de porta-retrato de plástico de valor ínfimo. Até falei, para que o cara rouba uma desgraça dessa, né? Para que um porta-retrato de plástico, né? Nem se o Papa tivesse dado para ele, né? Guardar isso para quê? Joga no lixo, pô. E aí uma segunda posição, por outro lado, entende que é uma coisa puramente de estimação e não pode ser objeto do crime de furto, em razão da ausência desse valor, né, patrimonial, nesse contexto aí. E aí o exemplo é uma caixa de fósforo vazia, desgastada, que a vítima possui somente porque lhe foi dada por uma namorada, chifrudo, no passado aí, nesse tempo aí, simbólico desse amor antigo. Tem que dar um couro nesse cara. Dá um couro, que a fila anda, meu irmão. Né? Um cara desse, a cabeça dele deve arrastar no chão. Que é um energúmeno. Um energúmeno, né? né? Guardar caixinha de fósforo que a namorada deu lá. Meu Deus do céu, que nojo. Né? Furto famélico. Isso aqui quem me perguntou foi a doutora Marlene. Acho que foi a Marlene. Deve ter sido, não sei. A Marlene falou desse furto famélico. O furto famélico é o quê? É o do passar fome. O cara tá passando fome. E aí a jurisprudência, quem subtrai esse alimento em geral para saciar essa fome e preservar a saúde ou a vida própria ou de terceiros, quando comprovada essa situação de extrema penúria. O exemplo é a mãe que está enferma lá, né? Desempregada, que subtrai um pacote de fubá para alimentar sua filha de pequena idade e ali faminta. Não, falava para ela, volta lá no mercado, leva o pacote de fubá e furta pelo menos um pacote de bolacha. Diz bolacha recheada para você encher de diabetes e matá-la, né? Nesse contexto, tá? Não há crime também em face da exclusão dessa ilicitude por esse estado de necessidade. A pessoa está passando fome, você vai cobrar um trem desse ainda na justiça? Cobrar ainda custas processuais e dar mais um fumo para essa coitada? Não. Santifica isso, beatifica, libera, exorciza, tira daqui, dá comida para ela e pronto, né? E aí sacrifica-se esse bem menor de valor aí, né? Para salvaguardar a vida desse infante, ou dela própria, tá bom? Outra questão muito relevante, de igual modo, é necessário que essa pessoa não possua condições lícitas
para saciar sua fome ou de terceiros, tá? Tem esse detalhe. As pessoas dizem, vocês viram que o exemplo, ele fala que essa mãe, ela está o quê? Enferma, detalhe, tá? E aí o cara tá cheio de saúde, cheio de vigor, pronto para procurar trabalho, nem procura e vai furtar essas coisas aí. Não, aí tem que analisar o contexto, né? Eu, essa semana mesmo, fui contratado para liberar um rapaz da cadeia que furtou uma botija de gás. Né? Mas por que ele está furtando? Né? Você tem que analisar a raiz, a causa disso. O que é a causa disso? É simplesmente a marvada, né? A marvada erva, né? Que está levando, aí, ó, R$110. É a marvada da desgraça da droga, que está levando ele para esse estado aí, né? Às vezes eu falo nesse tom, mas tem que ver a causa, perguntar para ele qual é a causa disso aí. E a causa, exemplo disso, é a droga, tá? Não se confundir furto famélico também com estado de necessidade, tá? Porque o estado de precisão, essa situação enfrentada aí, boa parte da sociedade brasileira também depende, né? Se a pessoa, se todo mundo começasse a furtar, e aí tem um vídeo, eu acho que eu só mandei pra Marlene. Marlene, foi pra tu que eu mandei aquele vídeo dos craqueiros lá em São Paulo, não foi? Se você tiver ele, manda no grupo aí, eu não sei se eu tenho ele ainda, eu devo ter, mas depois você manda no grupo o pessoal ver o que é drogado, o que é drogado. Mais de 5 minutos, não tem isso não, tô exagerando. Um tempinho bom, filmando assim, passando de carro, bem forte, eu ia mandar lá dos direitos humanos, somente a Marlene pediu, eu mandei lá pra ela, tá? Ela viu aí, trem pesado. E aí essas dificuldades financeiras, o qual não autoriza a invasão desse patrimônio alheio sob a pena de consagração da quebra de Estado de Direito também. Por exemplo, aí furtar um talão de cheque, ou então roubar um cartão de crédito, ou cartão bancário lá. Opa, aí não, meu irmão. Vai entrar no estado de penúria, aí você está cometendo um abismo, não leva a outra. Um abismo leva a outro abismo. Então, saia do abismo, vá trabalhar e sustentar a sua família, né? Beleza? Quanto ao cartão de crédito e esse talão de cheque, e também não há crime de furto, né? Eventualmente a utilização para saques em dinheiro ou compras que caracteriza-se o quê? Estelionato, artigo 171 do Código Penal. Pode colocar no... Pode, manda lá. O pessoal vai ver aí o que é as grandes cidades aí, né? Aí ela achou aí, ó. Vai mandar pra vocês verem depois. Depois, tá? Agora não para de assistir a aula, não. A qualquer momento eu vou dar um ponto aí. Esse núcleo do tipo é o quê? Subtrair. Que significa retirar algo de alguém, de inverter o título da posse. A posse está com o João, mas ela passa para mim pelo fato de que eu retirei dele, né? Essa posse está comigo. Por exemplo, o que vocês têm que entender, e eu creio que a maioria deve saber, quando Ô, Marlos, você tem uma Paraty ainda? É uma Paraty que você tem? Paraty é um carro? A Marluz tem um carro. E aí, eu pego, ela tem a propriedade. Tá em nome dela, PVA, tudo, né? E aí, eu tiro dela essa propriedade e passo a posse para quem? Para mim. Ela tem a propriedade e a posse. Tinha. Agora tem nem a propriedade nem a posse mais. Então, eu passo para mim. Então, aí eu passo a ter essa posse desse objeto, tá? E aí nós vamos dizer que a conduta de subtrair não depende obrigatoriamente dessa retirada dessa coisa do lugar em que se encontra. O bem é retirado da vítima e o bem também é espontaneamente entregue ao agente, mas ele indevidamente o retira da esfera dessa vigilância, dessa pessoa, dessa vítima. Não é imprescindível para que seja o furto perpetrado clandestinamente, né? Pode ser cometido abertamente, mesmo à vista do ofendido. É um crime de forma livre, né? E dependendo da situação, né? Crime de perigo, né? E também é um crime a prazo, como a colega falou aí. Esqueci o nome dela agora. Eu tentei olhar e não deu. Então, a subtração pode ser efetuada mediante
direta apreensão manual dessa coisa, ou também sobre o emprego de algum instrumento, até mesmo um animal adestrado lá para fazer essa coisa, tá? Mas minha internet é maravilhosa, daqui a pouco chega. Tá, entendi. Sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, é um crime comum, com exceção do proprietário dessa coisa. Por quê? Pois a ele há de ser alheia, né? Na figura qualificada relativa a esse abuso de confiança, a lei prevê um crime próprio. E eu lembro que na aula passada alguém falou do camarada que contrata uma garota de programa, chega lá, ela coloca o camarada, e eu tive analisando nesse contexto que ela tira, nem que seja provisória por tempo, esse cárcere privado, tá? Cárcere privado desse cidadão, e também o furto pelo abuso de confiança. Digamos que ela tranca o banheiro e ele só consiga sair no outro dia quando a empregada chegou. Eu não sei quem falou, mas eu acho que é a mesma pessoa que falou do crime a prazo aí, que é a Ana Cláudia, hoje está aí com a gente, ó. Glória a Deus, hein? Ana Cláudia. Não, foi o Elcio não. O Elcio nem assistiu a aula no ano passado. Foi a... Conversa essa, tu não perca uma aula? Hã? Conversa essa, não perca uma aula? Tô ligado nos movimentos. Não, foi a... Você tá falando aqui... A Daniele. A Daniela que comentou a questão lá da moça levar o cara do lá e trancou Então, no banheiro. eu entenderia, dependendo o tempo, esse tempo tem que ser considerável. E aí eu aumentei a questão do camarada chegar de manhã. Então daria cárcere privado, até próprio dentro da casa dele, né? Ele foi pegar um contrato. Mas e uma frustração do cidadão de imaginar que vai ter algo, não ter nada a ser roubado ainda. Aí é acabar, né? Mas ela falou logo depois. Logo depois causaria o furto lá de abuso de confiança, tá? Que essa figura qualificada, esse abuso de confiança, a lei prevê um crime próprio. Somente pode ser praticado pela pessoa em que a vítima depositava uma especial confiança. O cara depositou, tanto é que ele ia fazer, né? Ele ia fazer neném com ela e acabou, né? Fazendo essa confiança, tendo essa confiança. Que ele não acredita que não ia fazer neném em qualquer coisa. Então, o ladrão que furta ladrão tem 100 anos de perdão, né? Tem o capeta, vai pro inferno os dois, né? Relativamente a essa coisa subtraída, comete crime também de furto, né? O sujeito passivo, porém, não será o primeiro larápio. Quem vai ser, né? Sim, o proprietário ou possuidor da coisa, essa vítima do delito, do delito inicial. Então, um vai ser o ladrão e o outro vai ser nesse contexto aí, o sujeito passivo do crime de furto, tá? Senão de ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão, não. Vai todo mundo pro cilindró. Pode falar. E o ladrão, quando furta, rouba algo de outro ladrão que, durante o furto, o outro rouba. O que acontece na situação dessa? Os dois pra cadeia? Um pratica, então, aí fudeu a cachola, né? Porque os dois vão responder por um 5-7. Os dois vão responder por um 5-7, tá? Entendi. Aí é a problemática aí, tá? Nesse contexto aí. A Daniela colocou aí, ó. Qualquer um que utilizar qualquer meio reduzido à impossibilidade de resistência será roubo majorado, né? E aí vai analisar as circunstâncias aí, reduzir depende do emprego de alguma situação ali para caracterizar. Mas isso é objeto da próxima aula. O funcionário público que subtrai, né, alguma coisa da administração pública, ele responde pelo quê, Elcio? Peculato. Peculato, artigo 312, parágrafo 1º. Denomina-se... Em vez de apertar o fone, eu apertei foi a câmera. Quase que eu desliguei aqui. E pessoal, eu quero perguntar para a Mayla. Mayla, o que é o famulato? Pode falar, Mayla. A neném tá dormindo? Minha filhada tá dormindo? Professor oferecido, né? Brincadeira. Mayla.
Está com o pai. Não entendi. Não, famulato. Famulato é o furto de... Basicamente, né, o famulato é dos empregados domésticos, tá? Tem que ter uma atenção muito especial dos empregados domésticos, tá? Que ele se ronda dentro desse contexto da parte doméstica ali. Tá, beleza? O sujeito passivo, a lei penal, ela tutela no artigo 155 a propriedade e a posse também legítima. Apenas o proprietário, esse possuidor legítimo dessa coisa móvel, podem ser vítimas do crime de furto, pois funcionam como titulares desse bem jurídico atingido pela conduta criminosa, tá? Vale destacar que a identificação do sujeito passivo não afasta essa tipicidade do crime, tá? Não, famulato você confundiu. Não. É furto famélico. Famélico é estado de necessidade de alimentar aí. Furto famulato é diferenciazinha aí, tá? Famulato é o crime que ocorre por empregados domésticos, tá bom? O elemento subjetivo é o quê, gente? É dolo. Dolo, mas é assim mesmo. Relaxa. É dolo, também conhecido como esse animus furandi, né? O verdadeiro furão lá, né? Porque a pessoa fura para roubar algo. Além do dolo, exige ainda uma qualidade especial, né? Essa qualidade especial para o fim de agir, representado por uma expressão. Qual a expressão? Qual é a expressão? Seria a expressão para si ou para outrem. É esse fim de assenhoramento definitivo aí dessa coisa. O agente se apossa dessa coisa móvel, essa coisa alheia, e passa a se comportar como se dono fosse, né? Ou proprietário também aí, isto é, não restitui a quem é de direito. Prescinde como fundo, ele tem, qual é a precisão? É o ânimos lucrandi, o ânimos safandi, o que eu inventei agora, né? Esse ânimos safandi, Rosinete está por aí. Também há crime quando essa conduta é realizada por um espírito de vingança, né? Por meio de quê? De despeito, por superstição, por fanatismo religioso, por fim amoroso, né? O cara quando é boi, né? E aí ele subtrai uma peça de roupa íntima, né? Como lembrança da mulher amada, para ele vestir à meia-noite e virar um homicida, né? Para mostrar que ele é homem, mostrar ser esse cara feroz, homem de dia e cida à noite. E ali mostrar o seu prazer, né? Sendo um Vando da vida aí, que o Vando gostava de calcinhas, né? Achei que é meio boiola, assim. Não se admite a modalidade culposa, tá? Nos crimes de furto. É a típica conduta de subtrair coisa alheia móvel, reputando-se a própria, ainda que se trate de erro inexcusável, erro vencível, tá? Tomar muito cuidado aqui, porque o Código Penal não previu o furto culposo, tá? Admite-se a forma culposa? Nem na bala. Pronto. Já respondeu a questão e sai por cima. No almoço de domingo, tá lá, você não vai falar mais nada no almoço. Alguém perguntou, furtaram fulano, né? Aquilo é culposo. Não, você vai falar com maestria. Você vai se revestir do Clóvis Bevilacqua, do Miguel Reale Júnior, e vai falar, não, furto não admite a forma culposa, só admite a forma dolosa, porra. Sou direito, sou caveira, mano. Tamo junto. Se um credor ele se subtrai bem do devedor, né, para ressarcir essa dívida não paga, o crime será de furto. Natália, eu sou o seu credor, eu vou à sua casa, tomo seu celular e levo para mim de uma dívida que você me deve aí de R$1 milhão, eu pego o celular, é crime de furto? Não. Só para contrariar. É exercício arbitrário das próprias razões, minha querida. Não é furto. Eu não posso. Quando eu exerço, né? Arbitrariamente contra a pessoa que me deve isso aí,
eu não posso, exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345 do Código Penal, tá? E o furto de uso? Vai depender de quê? Vai depender desse fim de assenhoramento, né? E aí, pelo elemento subjetivo específico, para si ou para outro. É imprescindível que o sujeito ele subtraia essa coisa para não mais devolvê-la, passando a comportar como se ele fosse o dono. Deixa eu mandar uma pergunta aqui eu tô vendo que ela tá respondendo muita coisa aí. Rapaz, a Daniele. Ô, Daniele. Me responda aqui, querida. O furto de uso nós sabemos que pode existir. E o roubo de uso tem possibilidade? Diga aí, só para contrariar. 10 segundos. Tá contando o relógio. 2, 3, 4. Furto de uso é na próxima aula, mas já aproveita o gancho e já manda junto. Admite, Marluce. A Daniela sumiu, hein? Sumiu todo mundo? Tá todo mundo aí? Não, a Daniela tá vindo aí. Oi. Admite, Daniela. Vou passar a pergunta para a universitária Marluce. Não tem como, né? Não tem como. Você furtá-lo e aí é o quê? Esse elemento o quê? Da agressividade, né? No furto tudo bem. Vai lá, pega a coisa sorrateiramente. Agora lá não dá, né? E essa grave ameaça, né? A pessoa já tá no estado neurótico, né? De histeria. Certa vez eu estava na audiência. Fala, mestre Elson. Só invertir. Exemplo, você vende algo para o cidadão. Ele não lhe paga. E você vai lá e pega de volta na marra, digamos assim. É uma situação. O mesmo bem que você vendeu que ele não te pagou, que usou e tal, algumas coisas assim. E se o cidadão te deve, você vai lá também na ignorância e pega um outro produto para pagar aquela dívida. Qual que é a configuração das duas situações aí? Primeiro você vai lá e pega... Exemplo, eu vendo para o cara, digamos, um sofá. Aí o cara usa o sofá e não paga o sofá. Eu vou lá e pego o sofá para não perder tudo, digamos assim. É uma situação. Outra coisa, eu vendo para o cara o mesmo sofá, mas eu vou lá e não tenho o sofá, eu pego uma televisão. E aí, como é que a situação fica? Então, eu penso que o segundo exemplo era da apropriação indébita, né? A exercício arbitrário das próprias razões, do primeiro, e do segundo, daquele... Não sei se é o primeiro ou o segundo. O primeiro é o mesmo produto, o segundo eu substituo por outro. O primeiro eu vendo o sofá e pego o sofá de volta, na marra. O segundo eu vendo o sofá e não pego o sofá porque não tem mais. Pego uma televisão, uma geladeira, coisa, por exemplo. Só para... Não, seria excesso de exação. Por quê? Eu começo a exceder naquele contexto desse aí que você deu o exemplo aí agora. Né? Mas assim, isso é prática, né? Você consulta, 200 pila você me deve. Não. Eu quero entender o seguinte, numa situação dessa, aí quais crimes eu estou cometendo e podendo ser até processado, tipo, por exemplo, ao invés de virar credor, vira o devedor. É isso que eu quero entender. Certo. Cobrança indevida, o Rubens colocou aí, não seria. Cobrança indevida é quando eu já paguei a dívida e a pessoa está me cobrando. Isso é indevida, né? É excesso de exação, né? E aí o outro seria exercício arbitrário das próprias razões. É porque eu já tive situações das quais vender produto para uma cidadã, no caso, a filha da mãe não me pagar e ainda usar o dinheiro para fazer plástica ainda. Aí eu fiquei sem nada, me lasquei. Eu queria saber se eu poderia, tipo assim, ter recebido dela, às vezes, um ar-condicionado, um negócio, e se eu recebesse, ela poderia depois me processar, ou coisa assim. Isso eu queria entender. Pode, se você agir arbitrariamente, você vai responder pelo crime aí, né? É porque as pessoas não ficam, por exemplo, você vendeu uma televisão, aí a Gazin, por exemplo, vou dar uma Gazin que é uma loja
Mais fácil. É conhecido nacionalmente, né? Aqui na nossa região, na nossa cidade. A Gazini vende um televisor de 50 polegadas. Eu não pago o televisor. Qual o meio que ele tem que usar? Legalmente, juridicamente, né? Os meios persecutórios da justiça. Porque se a Gazini, o gerente, vem aqui na minha casa e retira o televisor, exercício arbitrário das próprias razões. Se ele pega qualquer outro objeto no local, esse excesso de exação, tá? Beleza? Você está ferrado de um jeito. Então, para o furto de uso, senhores, né, que esse furto, por exemplo, eu pego o veículo da Mayla, né, saio com ele, aí dou uma volta na cidade, volto, deixo no mesmo lugar e vou embora. Então, eu usei o veículo, ele caracteriza pela intenção que tem de usar essa coisa só e não sem dela se apropriar. Isso tem esse ânimos, essa violação dessa posse se dá com a utilização da coisa que constitui esse elemento subjetivo dessa ação. O elemento objetivo resulta na devolução dessa coisa depois de usada. E aí, né, essa apropriação do furto de uso resume-se a exercer sobre essa coisa, esses atos aí. E aí só que tem alguns requisitos, né? Por quê? Quais seriam os requisitos? O primeiro dele é a subtração de coisa móvel infungível, né? Se for fungível, não tem como. Essa intenção de utilizar momentaneamente essa coisa subtraída, que é o requisito subjetivo, e também essa restituição dessa coisa depois do uso momentâneo e imediatamente ao possuidor, né? Que é esse requisito objetivo. Esse objeto material deve ser infungível, tratando-se de coisa fungível, por exemplo, o dinheiro, sua utilização momentânea, de pronta entrega, automaticamente não se tem como. Vocês, por um acaso, têm ideia de quantos advogados estão cobrando por qualquer consulta? 200 pila. Segundo o código de ética, R$200, tá? Você já deve... eu tava fazendo as contas aqui, você me deve uns 800 já, tá? Você acha que eu ia perder a chance? Aí, para a consumação tem várias teorias. E nós não vamos falar de teoria aqui agora, né? Porque teoria pouco importa para nós agora, né? Nesse contexto, em relação ao momento consumativo. Porque tem a teoria da concretatio, né? A teoria da appensio, a teoria da amotio, que é a teoria adotada, tá? Por quê? Sustenta que o furto se consuma com a inversão da posse do bem. Então, essa teoria amotio é a teoria que se adequa ao nosso sistema, tá? O Brasil, né, adotou essa teoria, tá bom? Nesse contexto. Tentativa de crime, de furto e crime impossível, né? Não se pode confundir a tentativa do crime de furto, tá? Vou passar o CPF aqui agora, tá? Se quiser o CPF, eu tenho o CPF, o e-mail e também o número de celular, tá? Qual que você quiser aí. Tem 3 contas. Não se pode confundir a tentativa com furto de crime aí, e tá tudo no vermelho. Com o crime impossível. Por quê? Na tentativa, ao início dessa execução, vocês sabem lá, já leram do artigo 14, inciso 2, que diz que quando iniciada a execução de um crime, não se consuma por circunstância alheia de vontade. E já no crime impossível, nós vamos verificar, né, que ela vai automaticamente, não vai nem se iniciar, né? Não há incidência do direito penal, porque inexiste esse crime, uma vez que por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade desse objeto aqui no contexto da nossa aula de hoje, tá? A ação penal ela é pública, incondicionada em todas as modalidades do furto. Houve-se furto, o intrometido do Ministério Público, ele tem a legitimidade para ingressar com a ação, tá bom? Vamos voltar aqui, pessoal, vocês estão divagando aí na aula, falando de cobrança, vamos embora aqui, depois vai perguntar do furto. A Lei 9.099
a pena combinada é de 1 ano de reclusão no caput, né, compatível com a suspensão condicional do processo, né, Alisson? E aí o benefício processual não pode ser aplicado ao furto agravado. No furto agravado, Alisson, pelo resultado, ele pode ser acoplado à Lei 9.099? E por quê? As qualificadoras lá do parágrafo 4º, 5º e 6º. Eita, povinho maravilhoso, né? É porque a pena mínima é de 2 a 3 anos aí, tá? É tão bom quando nós respondemos a pergunta do outro, né, e não a nossa, porque a nossa fode a cachola, né? E aí nós falamos do furto. Aí vamos por furto agora, qualificado. Calma, não, só uma brincadeira. O furto praticado durante esse repouso noturno, parágrafo 1º. O furto praticado durante o repouso noturno, ou simplesmente o furto noturno, está previsto no artigo 155, parágrafo 1º do Código Penal. Daniele, você mora em Ouro Preto? Do Código Penal. Onde a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado durante esse repouso noturno. Tá, beleza? Então temos a Daniele, que não mora em Ouro Preto, e temos também a Jéssica, que mora, pasmem os senhores, tempo de pandemia, ó, tá bom estudar para do lado, lá no Roraima, em Roraima, né? Trata-se de causa de aumento de pena e não é uma qualificadora. Também é denominada furto circunstanciado e o Código Penal ele prevê o furto noturno com um meio termo entre furto simples e o furto qualificado lá do artigo parágrafos 4º, 5º e 6º, tá bom? Né? Nesse contexto. O fundamento dessa elevação da pena durante o repouso noturno é porque única e exclusivamente para assegurar a propriedade imóvel contra a maior precariedade de vigilância e defesa aí durante o recolhimento das pessoas aí, né, para o repouso durante a noite, tá? É um critério estritamente objetivo, tá certo? A lei, ela traçou uma norma ampla, destinada, e considerou a noite que facilita esse furto, tá? E proporciona maiores probabilidades de êxito aí, nesse contexto aí, facilmente também a fuga dos agentes, diminui os meios de defesa do indivíduo e assim amplia os meios de execução e o êxito do delinquente, do larápio. Nesse contexto, é válido nós recordarmos também a advertência do saudoso Nelson Hungria. Por quê? Ele fala que essa causa de aumento de pena é inerente ao repouso noturno e não se relaciona obrigatoriamente com as circunstâncias do furto cometido em casa habitada, né? Nesse contexto. Além disso, senhores, o furto é crime contra o patrimônio e não contra a pessoa. E o patrimônio resta mais fragilizado durante esse período noturno. Já essa majorante ela é perfeitamente aplicável aos furtos de automóveis estacionados em vias públicas, bem como aí em estabelecimentos comerciais, tá? Vai incidir essa majorante que é cometido durante a madrugada. E aí nós vamos observar que o ofendido é vigilante, se ele é vigilante noturno e a sua casa é furtada durante o dia, enquanto ele dormia. Nós vamos entender, e eu quero perguntar aqui para quem? Para quem? Para quem? Por Paulo Fabiano. Paulo Fabiano? Sentido? Está aí? Ou só deixou o computador ligado? Ah, não, tá lá o mestre. Paulo Fabiano, meu nobre. Se o camarada é vigilante noturno e a sua casa é furtada durante o dia, enquanto ele dormia, haverá espaço para majorante em análise? Dessa majorante do furto qualificado pelo repouso noturno? Não! A resposta é não, porra! O cara é vigilante. O cara é vigilante noturno. E ele tá em sua casa dormindo.
vai incidir a qualificadora, você tá de brincadeira, né? Aí você quer foder a vida do cara mesmo, né? Não incide a qualificadora não, porra. Tá? Só porque ele tava dormindo, era vigilante noturno, dormindo durante o dia, eu falo Fabiano, aí você me arrebenta, fala Fabiano. Vai que é sua, Tafarel. Mas tá beleza, vamos lá. Furto privilegiado, artigo 155, parágrafo 2º. Eu penso que aqui não demanda muita coisa, pelo fato que o privilégio, vocês já sabem, nós já viemos lá do homicídio, nós viemos da lesão corporal, nós viemos de inúmeras outras coisas que falou sobre esse privilégio. É se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa é furtada. O juiz pode substituir a pena de reclusão, de detenção e diminuí-la de 1 a 2/3, ou também aplicar o quê? A pena de multa, chamado de furto de pequeno valor, o furto mínimo, no qual tem uma menor gravidade e a primariedade do elemento, do agente, ele tem esse reduzido prejuízo aí ao ofendido, recomenda um tratamento penal menos severo, né? E aí você vai analisar, né? Porque aqui no nosso estudo, no nosso material, diz que seria de pequeno valor um salário mínimo. Mas vai se analisar as circunstâncias do caso concreto. Pelo quê? Para mim, um salário mínimo é muito. Já para a Lucilene, da empresa de vigilância, né? Ganha valores milionários, né? Ela vai ser alterado, sim, nesse contexto. Então, a análise do caso concreto sempre vai se valer. Para a Lucilene, não vale nada. Um salário mínimo, isso é troco para ela, né? Já para mim, seria em curso aí, né? Seria penalizado pelas circunstâncias que o cara sendo essa primariedade e também o furto fosse de pequeno valor, mas para mim esse pequeno valor de um salário mínimo seria muito, tá? Beleza? Nesse contexto. Furto privilegiado cometido durante o repouso noturno, nós já vimos também. A possibilidade? Por quê? Dependendo do valor que ele for aceito, então a doutrina vai trazer que esse furto privilegiado é uma hipótese em concurso entre causas de aumento e diminuição. Por quê? A 155, parágrafo 2º, ela é uma causa de diminuição. Já o 155, parágrafo 1º, é uma causa de aumento de pena. E aí há uma coisa conflitante aí. E aí, aumentar a pena, aí o juiz pode aumentar a pena de 1/3 no repouso noturno e depois substituí-la também pela detenção do privilégio. Ele pode elevar a pena de reclusão de 1/3 no repouso noturno e depois reduzi-la de 1 a 2/3 no privilégio também. E a questão do chamado furto híbrido, né? A possibilidade de aplicar ali o privilégio do artigo 155 e há também as qualificadoras lá do artigo 155, parágrafo 4º, 5º e 6º do Código Penal. Aí tem uma polêmica, e aí tem duas posições. Por quê? A inadmissibilidade do furto qualificado é uma posição já tradicionalmente majoritária de direito penal, é inaplicável. E aí, por sua vez, nós temos uma segunda posição que é admissível, né, o furto aqui. E aí nós vamos ver que, nesse contexto, não seria, nessa primeira posição, não seria aplicado as formas qualificadas do parágrafo 4º, 5º e 6º. A gravidade em abstrato dessa espécie qualificada seria, logicamente, incompatível com as benesses proporcionadas pelo privilégio. E aí nós vamos ver que a admissibilidade desse furto aí, né, ela é amplamente dominante por longo tempo e cada vez mais vai se perdendo espaço aqui, né, nesse contexto. E aí nós vamos vendo que, nesse contexto, que essa segunda posição encontra esse fundamento na validade das questões de política criminal somente. Por quê? E em análise, atualmente, ela tem uma simpatia dos deuses da corte, né, suprema aí, que aceita o furto privilegiado qualificado. Entendimento também adotado na súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça.
É possível o reconhecimento do privilégio previsto no parágrafo 2º nos casos dos crimes qualificados que se estiverem presentes a primariedade, o pequeno valor e a qualificadora for de ordem objetiva. Ordem objetiva é somente daquele sujeito. Furtos qualificados dos artigos 4º, 5º e 6º do Código de Processo Penal. Até aqui, senhores, alguma pergunta? Nós já estamos indo para 8 horas e 35 minutos. Horário de Rondônia, né? Alguma pergunta até aqui? Pessoal, nave espacial, chamando. Oi? Chamando o câmbio? Eu ia fazer mais uma consulta, mas vou deixar na próxima aula, para não dar muita consulta num dia só, não abrir a fundo. Aí já vai dar quase meio salário mínimo hoje, né? Brincadeira, mas se quiser falar, é bom que participa. Tô brincando. Não, tô brincando. Os furtos qualificados do artigo 155, parágrafo 4º e 5º, né? E aí, nós temos lá visto que, por exemplo, o do caput ele tem uma pena de 1 ano a 4 anos, os derivados têm a pena de reclusão de 2 a 8 anos e as qualificadoras têm a pena de 3 a 8 anos, tá? E a do parágrafo 5º é de 2 a 5 anos e multa também, tá? Beleza? A qualificadora do parágrafo 4º é o quê? Quando diz respeito ao meio de execução empregado pelo agente na prática do crime. É uma pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, tá? Se o agente é primário, aprendam uma coisa, essa pena aqui ela está em abstrato. Se o agente é primário, o juiz, ele pode sair do mínimo? Pode. Fundamentado lá do artigo 93 da Constituição Federal, todas as decisões do judiciário devem ser fundamentadas. E o juiz pode, desde que ele fundamente, por exemplo, ele pode colocar aqui 3 anos, devido ao grau de periculosidade, bababá, biriri, bororó e caixinha de fósforo, e colocar a pena exasperada. Isso quebra no tribunal? Quebra, porque a pena tem que estar sempre no patamar mínimo, tá? Eu nunca entendi essa porra em sala de aula, mas agora falo com facilidade e vejo o quanto que passava-se batido. Por quê? Ele não vai sair do patamar mínimo 2 anos. Às vezes nós vimos no Jornal Nacional, fala fulano de tal foi preso pela prática do crime, tal, pena é de 2 a 8 anos de cadeia. E aí assusta a gente, né? E aí o seu pai tá lá na sala sentado assistindo o jornal. Ele falou, meu filho, aqui, ó, eu vi, ó, a pena é de 2 a 8 anos. Tá ferrado. Vai nada, 2 anos, nós sabemos o que é. O que é, o Daniele, né? Artigo lá da Lei 9.099. A substituição. Né? Nós vimos aí já. Então, a primeira, a qualificadora do parágrafo 4º, ela se subdivide, que é qual? Com destruição de rompimento, obstáculo à subtração da coisa, dessa coisa. Inciso 1, destruição, rompimento e obstáculo. Elas vão se dividir. Eu não vou ficar falando aqui delas, que eu creio que vocês leram ou assistiram também. Destruir é subverter. O rompimento é o quê? É deteriorar algo, né? Um objeto, né? Abrir brecha, arrombamento, arrebentar, cortar, serrar, perfurar. E aí o obstáculo é o quê? Essa barreira, esse empecilho. E esse empecilho ele pode ser externo, também pode ser interno, e também pode ser ativo ou também pode ser passivo. E é o quê? O interno é grades de proteção, o externo é o cadeado, e o passivo é essas portas, janelas, fechaduras. E aí vocês viram naquele camaradinha lá, que foi preso, que alguém participou da audiência, ele pegou uma qualificadora do parágrafo 4º, que era qual? Destruição, qualquer uma dessas, ele pegou essa qualificadora aqui porque encaixava, que ele quebrou a porta de vidro que tinha. Então, destruição ou rompimento, né, se ele tivesse destravado, ou obstáculo, que essa barreira que tinha, ele caía de qualquer forma, ele saía do espeto e caía na brasa, tá? Uma relação importante é a relação do cão de guarda. Ela é definido também como obstáculo, né? Ele pode ser definido como obstáculo se a sua morte enseja a morte do cão enseja essa qualificadora, pois ele atuava aí até então como se entrave essa prática dessa conduta criminosa. E aí também não se pode considerar como obstáculo pelo fato de que
sua morte poderá caracterizar crime de dano, mas não a qualificadora. Então tem dois entendimentos, corrente para todo lado, e você usa aquela que é favorável ao seu cliente, né? Lógico, você não é burro e não vai usar a que não tem. Gilvan tá por aí? Essas hipóteses de destruimento e rompimento operam um dano determinado. Gilvan, né? Nesse contexto, tá? Quanto a... E aí, outra qualificadora do artigo 155, parágrafo 4º, porque ela se destrincha em 4, né? Em 4 qualificadoras, com abuso de confiança ou mediante fraude, fraude, escalada e destreza. Então, nós temos que ver todas. A confiança, esse sentimento, só um minuto, esse sentimento de credibilidade aí, ou de segurança que uma pessoa deposita na outra. É igual a Daniela falou, é o cara que confia na garota de programa, leva para fazer neném, e aí chega lá, ela coloca ele no banheiro, e todas as circunstâncias aí. Essa é incomunicável a um concurso de pessoas também, tá? Pode falar, mestre. O Gilvan tá por aí? Pode falar. Eu moro numa chácara aqui, né? E às vezes eu tenho jovens, adolescentes que pulam o muro e tal, e talvez até furtam alguma coisa, não sei, hipoteticamente. Se por acaso eu der um tiro no cidadão aqui dentro do meu quintal à noite, o que acontece comigo? Se estiver furtando, coisa assim e tal. Não sei se eu falo ou não falo, né? Vou falar, ué. Não estou dizendo que vou fazer isso, não. Estou querendo saber o que acontece numa situação semelhante. Não, seria legítima defesa do seu patrimônio, né? Eu entendo. E ou ele responderia também invasão de domicílio, como nós falamos lá no artigo 150, né? Certo. Não, porque tem situações que eles até abusam da gente e tal, porque é grande, né? Aí vai lá, pula, volta, e é adolescente, às vezes é jovem e tal. Eu queria só entender essa mecânica, eu não quero fazer nada não, eu tô apenas querendo me instruir, né? Ou você colocasse os efendículos, né? O Gilvan finge que está assistindo a aula, né? Depois reclama. Professor, Oi. Aí vem a minha pergunta em cima do Elcio. Se entra o cara 10 horas da noite no quintal dele, furta, ele atira no cara, beleza, defesa do seu patrimônio e tal, legítima defesa. Mas e se ele não tiver, essa arma dele não for legalizada, ele vai responder pelo crime de posse de arma ilegal? Com certeza. Beleza, entendi já. Então o negócio é documentar as armas para poder dar tiro nos caras se é de sua área, né? Ô, Elcio, mas pegadinha de pressão não precisa não, Elcio. Ô, Elcio. Eu tinha o mesmo problema aqui na minha chácara. Porque a minha solução foi arrumar um bom pitbull. Tenho armas registradas, tenho tudo, mas o risco de você atirar numa pessoa dessa, Deus me livre. Vamos voltar aqui. Eu também já morei assim, eu morava na propriedade rural. E eu fui orientada que se eu fosse atirar por legítima defesa, eu não poderia atirar nas costas do cara. É verdade isso, professor? Então, subentende que a pessoa atirando nas costas, a pessoa está em fuga, né? Tem esse detalhe. Então, ele não tem necessidade de atirar, né? Então, assim, são coisas melindrosas. Por isso que no crime, né, quando ocorre... É melhor que não atire, né? Eu oriento, talvez a pessoa vai cavar uma sepultura para ele, né? É melhor que não faça isso. Só se for no último caso mesmo. For caso de vida ou morte. Aí, você desgraça o cara, mas caso ao contrário... Calma, você tá muito bravo. Vamos aqui. Vamos ficar no furto só hoje. Vamos ficar só no furto aqui. Vamos ficar no furto. Mas um cachorro bom é uma saída boa. Resolveu o problema. Ou você contrata uns caras do linha direta aí que não tem nem documento para fazer segurança. Menino Rubem. Tô me assustando com o povo aqui, hein? Rapaz, aqui em casa foi assim, ó. O meu um pincher e um pitbull. O pincher é sinal, o pitbull ataca. A Lucilene trouxe a solução aí. Só olhar aí que a Lucilene trouxe. Vamos aqui, senão não vamos terminar isso hoje, não. Abuso de confiança. Confiança é o quê? Esse sentimento de credibilidade ou de segurança dessa pessoa, né? Essa qualificadora, ela consiste nessa traição, tá? E é imprescindível que seja essa confiança necessária ou quase que necessária. Então,
quando a Daniela deu o exemplo, eu vou usar novamente, e ela disse que o camarada, se ele chamou, ele levou até a sua residência, e chegando lá ela o trancou, eu entendo que ela adquiriu a confiança dele, e por isso ele levou a sua casa, tá? Ou então ele iria para o motel e lá, se fosse no motel, da mesma forma, tá? E ela o furtou. A qualificadora possui 2 requisitos. A vítima tem que depositar por qualquer motivo, uma especial confiança nesse agente. E também o agente deve aproveitar de alguma facilidade decorrente também dessa confiança depositada nela, tá? A mera relação empregatícia, por si só, não se caracteriza o abuso de confiança, tá? Nós vamos entender nesse contexto. Tá surgindo até Bíblia aí hoje aí, na questão de matar os outros. Tá bom. Mate e já me contrate, que daí, né, vamos trabalhar junto. Aí você já faz a prática com a prática e a teoria, né? Acalha muito bem a teoria com a prática. Tá bom? A fraude é esse artifício, esse ardil, né? O artifício, ele se torna essa fraude material, tá? E o ardil é o que? É a fraude moral, essa fraude intelectual, essa fraude, como fala, qualificadora do furto também, nesses contextos, tá? E aí nós vamos vendo que não há dúvida nenhuma que se cuida em determinados lances, a fraude ela pode se caracterizar um estelionato em vez de furto, tá? Tem que ter, é um campo minado, tem que analisar as circunstâncias do caso concreto. Se analisando as circunstâncias do caso concreto, pode-se eliminar e cair num crime de estelionato. A escalada, senhores, por sinal, o Paulo Mestre falou, o Paulo Fabiano falou que tem muita teoria. Não é que tem muita teoria, é que elas se subdividem em detalhezinho para exatamente não deixar com que a pessoa saia ilesa, né? E aí essa escalada, eu penso que não precisa nem se perguntar, é um ingresso em edifício ou recinto fechado, porque a escalada é galgar uma altura, quanto saltar de um desvão também, um subterrâneo não transmissível aí também, nesse contexto. É prescindível a imputação da qualificadora dessa ultrapassagem de um muro para um obstáculo alto aí também. É um meio que se torna anormal nesse contexto, tá? Tem que ficar bem atento a essa questão. Esse obstáculo deve ser superado em emprego de violência, ainda que se encontre com a coisa. Se houver a violência, né, aqui é a linha tênue, que se houve a violência, não será mais furto, e sim será roubo, cai no roubo, que é o objeto da próxima aula. E aí, quando essa escalada envolve um muro ou parede também, a ser ultrapassada aí por cima, não há um limite também pré-determinado nesse questionamento, tá? Uma vez que essa escalada é um meio também para a prática dessa subtração, ser utilizada aí nesse contexto, tá? A destreza é uma habilidade especial, física ou manual, que vai permitir que esse agente retira bens de um ou outro aí da maior facilidade. O agente que se adestra, treina, especializa, ele adquire o quê? Essa agilidade de mãos, dedos, capaz de subtrair essa coisa aí, como quem em um passe de mágica aí, tá bom? Hein, professor? Oi. A exemplo aquele joguinho das tampinhas que aqueles caras fazem no meio da rua, né? Isso, exatamente. Exatamente. Esses e também nesses circos, né? Circos, parques, sei lá. Os caras são ninja, tá? Com emprego de chave falsa. Uma terceira qualificadora, que é o quê? Torna-se qualquer instrumento sem forma de chave que deve se valer o agente para fazer funcionar no lugar da chave verdadeira. O conceito de chave, ela vai compreender a chave copiada da verdadeira e sem autorização desse titular. A gazua é qualquer objeto, como sem forma de chave, capaz de abrir ali uma fechadura, tá? Nesse contexto aqui. Na destreza, né? Você quer dizer, né, Daniela? A Daniela complementou aí, dizendo os ladrões aí, os batedores de carteira, verdadeiros batedores de carteira aí lá pra fora aí tem muito, né? Aqui não. Aqui é todo mundo civilizado, aqui é a indiaiada, gente boa demais,
não comete esse tipo de crime. Aí, nesse contexto de chave verdadeira, ilicitamente, nós vamos entender que não se caracteriza a qualificadora em análise. Por que não se caracteriza? Porque a chave verdadeira, se a pessoa não é atinente a essa fraude. Não incide a qualificadora também inerente ao uso de chave falsa na ligação direta, tá? Se o camarada ligou a moto direta lá, tirou o fiozinho, ligou um no outro e partiu, não vai se caracterizar. A utilização dessa chave falsa diretamente na ignição do veículo para acionar o motor não configura também qualificadora do emprego de chave falsa nesse contexto. Essa qualificadora só se verifica quando a chave é falsa e utilizada externamente a essa res furtiva, e aí nesse contexto, tá? Para se analisar. Mediante o concurso de 2 ou mais pessoas, essa qualificadora dispensa maiores comentários, até pelo falo, ela já por si só vai dizer, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Aí você perguntaria, e se pega uma dessas pessoas, se comunicaria? Eu pergunto para Cedilane. Cedilane, minha querida, essa qualificadora do concurso de pessoas, a polícia, pegando uma pessoa, ficaria caracterizado esse concurso de pessoas ou não? Um fugindo, não sendo identificado, não sabendo quem é o cidadão. Se caracterizaria? Cedilane. Acho que sim, Cedilane. Tenho certeza que caracteriza. Mesmo que ele não seja identificado, mesmo que não seja reconhecido, tá? Porque caracteriza, basta que esteja junto. E se tiver um dos envolvidos for um inimputável, o Gabriela Marana, saberia me dizer? Caracteriza o concurso de pessoas? O rapaz é indisputável, é um menor de idade. Caracteriza? Gabriela? Última chamada. Vocês são muito safos, né? Eu perguntei, Gabriela Marana, se o crime de furto, quando envolvido com um menor, caracterizaria o furto qualificado, né? Por ser um concurso de pessoas, sim ou não? Ele é um inimputável. O inimputável não é imputado crime. E qual seria o outro crime? São 2 crimes aí. Pessoal, eu estou testando, a Daniela respondeu aí, eu estou testando a capacidade do colega, né? Aí o outro responde, porque quando eu perguntar para um, quero ver a capacidade de reflexo dele rápido, né? De recepção da pergunta e já responder. Caracteriza o artigo do 244 da corrupção de menores, tá? Que é o artigo 244b, Estatuto da Criança. Ele vai responder pelo crime do artigo 155, se for furto. Se for com o emprego de violência, ele vai caracterizar o crime do artigo 157 mais o crime do artigo 244 do Código da Corrupção de Menores, tá bom? O furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas de forma híbrida, né? Nós temos entendido a forma híbrida como a qualificadora, também outra qualificadora do privilégio, né? E aí
se tem utilizado, ou duas qualificadoras, poderá se usar? Pode. Uma o juiz ele vai usar para penalizar na pena em abstrato, e ao passo que a outra é utilizada para quê? Como circunstância judicial, essa circunstância judicial desfavorável em conformidade com o artigo 59. Pode o juiz, né, aplicar uma qualificadora para o furto e utilizar a outra no aumento de pena lá nesse contexto aqui, tá? A qualificadora do parágrafo 5º, que é o quê? Subtração de veículo automotor que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, tá? Aqui é a qualificadora quando o veículo é subtraído. Aqui nós não temos muita dúvida, pelo fato do veículo é tirado aqui da mão da pessoa e também transportado para outro país. E aí, nós vamos entender que para essa qualificadora, ela vai depender de dois requisitos. Qual? O objeto material da subtração deve ser de veículo automotor, é óbvio, né? E o veículo automotor deve ser transportado para outro estado. Então, tem que estar no veículo automotor e esse veículo automotor ser transportado para outro estado ou para o exterior, tá? Nesse contexto aqui, tá, beleza? Quanto à simultaneidade de qualificadoras, ela é possível, né? Por exemplo, são compatíveis entre si, A e B em concurso subtraem um automóvel e transporte para o Paraguai. Uma servirá, né, para qualificar o delito e as demais qualificadoras desempenharão o processo o papel de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Quanto à qualificadora do parágrafo 6º de semoventes domesticável de produção, né, nós vamos entender que ela é criada pela Lei 13.330, com a seguinte redação: a pena é de reclusão de 2 a 5 anos e a subtração, se for de semovente, é domesticável, da produção ainda que abatido ou dividido em partes no local. Essa qualificadora veio eu até falei em sala de aula, que ela veio para punir exatamente as pessoas que roubam gado e destrincham o animal lá no pasto e trazia somente a carne. Então ela veio com esse viés. Fala-se que não haveria necessidade dessa qualificadora, mas eu entendo que ela veio a calhar muito bem nessa circunstância que eu falei para os senhores, tá? Essa qualificadora do parágrafo 6º. Daniela, lê aí para mim o parágrafo 7º, fazendo favor. Que é o último parágrafo, ou escreve aí. Eu estou sem o Código Penal aqui. Professor, Oi. mais uma perguntinha aqui. Nesse caso, o roubo. Escreve aí. No caso do furto de gado, digamos que a pessoa que vai roubar esse gado vai lá, mata ele, não tem a situação financeira difícil, está fazendo isso por palhaçada mesmo, e esse gado é um gado de raça, que é mais caro ainda, e a pessoa sabe disso e faz isso por maldade, digamos assim. É mais uma qualificadora ou não? Não vai se alterar. Não tem como alterar porque o furto, né? Ele vai se pegar, já tem uma qualificadora exatamente para isso. Essa qualificadora que nós falamos. Tá? Independente seja de raça ou não. A qualificadora do parágrafo 7, a pena de reclusão de 4 a 10 anos, né? Se o quê? Se a subtração for de substâncias explosivas ou acessórios que conjunta ou isoladamente possibilitem a fabricação e montagem ou emprego. Essa qualificadora também veio pela Lei 13.654 de 2018. A do parágrafo 6º, ela veio pela Lei 13.330, né? A Lei 13.654, ela trouxe a qualificadora do parágrafo 4º, que a pena é de reclusão lá e multa do emprego de explosivo também, tá? Por que essas qualificadoras vieram que estava tendo um aumento gigantesco de uso de explosivos em caixas eletrônicos. E aí houve-se o dever, que eu já disse para os senhores, que o direito ele não é estático, ele se
modula conforme a sociedade evolui, né? Ele vai se modulando conforme a sociedade. E para isso ela veio para esse questionamento e se aderir a essa situação, tá bom? Alguma pergunta até aqui? Essa é mais ou menos uma revisão, né, do que nós já falamos tudo aí nos outros. Alguma pergunta? Se não tem pergunta, eu já vou mandar o cacete para cima para falar do furto de coisa comum. Não vou dar nem tempo. Eu sei se vocês não vão fazer pergunta mesmo. Né? É uma modalidade específica de furto, assim como o delito lá do artigo 155 do Código Penal. Ela atinge uma coisa móvel, falta-lhe, contudo, a coisa alheia nesse questionamento aqui, tá? A coisa é comum por ser inerente até então à relação de condomínio, de herança ou sociedade. De fato, o condômino, ele é o coerdeiro, o sócio, quem pode praticar o delito, é denominado de corpo coproprietário, tá? Coproprietário também, os proprietários desses condôminos, consortes ou finalmente os coproprietários. Essa herança, esse complexo de bens aí deixado pelo decujus, né? Em razão da sua morte. A sociedade, por sua vez, é a reunião contratual de duas ou mais pessoas que se obrigam a combinar um contrato, combinar um trabalho, né, nesse contexto. E em todos os casos, condômino e herança está no mesmo sentido, tá certo? A objetividade jurídica nesse contexto é proteger quem? O Odair? Não, o patrimônio, no que diz respeito a essa propriedade, a essa posse. Tem um amparo legal a quem legitimamente detém. O objeto material é essa coisa comum, né? É uma coisa comum, há de ser móvel. O núcleo do tipo é também subtrair, tá? O sujeito ativo trata-se de crime próprio ou especial nesse contexto. O sujeito passivo é o outro ou os outros desse condômino, o herdeiro, o sócio, o sócio mesmo, tá? E aí o elemento subjetivo é esse dolo, esse ânimos furandi, porque o furto não admite, vocês sabem, que não admite a forma culposa, né? E aí, Adriele, o furto admite a forma culposa? Adriele? O furto de coisa comum admite a forma culposa? No furto? Ei, Adriele, que planeta que você estava, minha querida? Você estava fora da nave espacial do direito penal. O furto não admite nenhuma das suas espécies a forma culposa. Falei no início da aula. Mas tudo bem. Tá bom. Além do dolo, reclama-se também algo especial para o fim de agir aí nesse contexto, tá? A sua consumação dá-se no instante que o sujeito, depois de se apoderar dessa coisa, retira-se da esfera da vigilância da vítima aqui, igualmente o furto. A tentativa, Maria Gabriela Herculano, admite-se a tentativa? Sim, a tentativa é possível, né? Nesse contexto aí. A ação penal, nós já vimos que a ação penal no furto ela é pública incondicionada, na representação, só que há uma exceção. É essa aqui, no furto de coisa comum. Porque ela é pública condicionada à representação. É a risada do Saci, porque o direito é desse jeito, tá? Nessa forma aqui, isso aqui seria uma pegadinha até de prova. É um crime, né, que não admite, é uma ação penal pública
condicionada à representação, tá bom? A lei penal admite porque a pena é de 6 meses a 2 anos. Então ela está abaixo do mínimo aqui que exigido pela lei 9.099, tá certo? A Marilza tá por aí ainda? Marilza. A Marlene tá aí. A Marilza é de rocha. O artigo 156, ele traz uma cláusula também de, não é uma cláusula de exclusão da ilicitude. Não é punível a subtração de coisa comum fungível, cujo valor não excede a cota a quem tem o direito o agente. É uma causa especial de exclusão dessa ilicitude e a sua aplicação depende de 2 requisitos. 2. Quais? Fungibilidade da coisa comum e que o seu valor não exceda a cota de quem tem o direito aí nesse contexto. Ambos os requisitos estiverem presentes, não há razão para a punição desse delito aí até então, tá certo? Né? Nesse contexto. Vamos a um exemplo, eu não dei exemplo quase hoje, pulei muita coisa, não falei. Exemplo, A e B são os únicos herdeiros de C, cujo patrimônio é composto exclusivamente por pedras preciosas, né, pedras de ouro, guardados no colchão de sua cama. Com o falecimento deste último, que era o C, A toma para si metade do montante a ser partilhado. Antes da conclusão do inventário, não há crime, em conformidade com a regra do artigo 156, parágrafo 2º, porque ele entregou esse bem lá do Código Penal. Tá certo? Chegamos ao final dessa aula de hoje. Ou vocês querem que eu fale sobre o furto? Eu tô cansado, arrebentado, moído. Eu acho melhor falar na próxima aula sobre o roubo. Aí nós vamos começar. O roubo tem muita coisa, tá? Eu acho que não dá para falar em uma aula só. Senão ficará cansativo e sem muita absorção. Tá? Não é absolução, não, tá? Tá beleza? Alguém tem alguma pergunta a ser feita? Vou deixar para a próxima aula. Eu ia começar a falar do furto e do roubo e até o roubo do caput, né? Mas eu tô muito cansado hoje. Quebrado. Não tomei um remédio ali antes. Então, pessoal, eu não tenho mais nada a dizer. Me despeço dos senhores, pedindo que os senhores façam igual o meu amigo Rubens, tá? No meu amigo Rubens, falem bem de mim ou falem mal também. Não tem problema quanto a isso. No mais, eu me despeço dos senhores e digo que o Salvador nos proteja nessa caminhada aí, nessa época agora, tá bom? Fiquem com Deus. Daqui a pouco a aula já está no sistema. Eu vou ver se esse final de semana eu posto a aula sobre o roubo. Tá bom? Boa noite a todos. Rosinete, hoje você estava calado, hein? Quase não ouvi sua voz. E nem vi sua escrita aqui. Fiquem com Deus. Até mais.